Boa tarde para quem está chegando. Aonde é boa tarde, para quem é boa noite também. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E a Isa, que mora em Portugal, que está tentando entrar, vai vir para esse assunto que a gente já vê nessas lives de quarta-feira, falando sobre autoconhecimento. Como despertar através do reconhecimento, né? Nos reconhecer como criatura do Criador, como ser divino. Que bom que deu certo agora. Olá, Aí já é boa noite, tudo né, bem? Isa? Boa noite para você. Já é boa noite. Gratidão mais uma vez por você estar aqui. Vou deixar você cumprimentar todos aí. Oi, gente, boa noite. Oi, Gracinda. Oi, tudo bom? A Aline também está chegando aí daqui a pouco. Gente, obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui, né, por ensinar tanto para gente, por essa troca, né? Isso é tão importante, a gente não falar sozinho, né? Vocês estarem juntos, né? Porque, é bom, né? Um bate-papo. Obrigada, amiga, pelo convite mais uma vez. Eu muito, muito feliz de estar aqui. Poder, mais uma vez, né, dar meu depoimento, né, poder falar a verdade, poder, né, é muito legal ter um espaço que a gente possa, né, É ser a maravilhoso. gente. É maravilhoso. Eu tô com a trilha sonora do meu vizinho, não sei se dá para ouvir, mas está num pagode bem animado Não, do lado. E a gente não pode achar ruim da alegria, né? Então, se tivesse a trilha sonora, de vez em quando eu vou ficar no mudo para conseguir te ouvir melhor. E falando em ouvir melhor, falem se vocês estão conseguindo ver a gente bem, se estão conseguindo ouvir bem. E se achar que o assunto aqui vai interessar para algumas outras pessoas, mande aviãozinho, tá? Para as pessoas, porque as pessoas venham para interagir. Isa, é muito maravilhoso estar aqui falando sobre despertar. É um presente muito grande. Gratidão. Gratidão infinita. Gratidão a todos vocês que chegam, que nos incentivam, que estão aqui e aqueles que vêm depois. Então, é muito maravilhoso estar aqui nesse espaço, fazendo esse movimento. E falar de dons e virtudes, isso é o ser humano. Nós somos seres de dons e virtudes. Tudo aquilo que tira a gente desse lugar é distração. é Porque isso. quando a gente deixa esses dons e virtudes falar mais do que a nossa mente, tudo esclarece. Tudo esclarece. Olha o Carlos entrando aqui. Saudade de você, Carlos. Então, como ser um ser humano que reconhece seus dons e virtudes? Eu, né, vou falar da minha experiência, né? Porque no fundo, né, amiga, a gente sabe que aquela vozinha tá sempre ali e sempre esteve, né? Por exemplo, no meu caso, sempre fui ligada às plantas, né? Sempre tive essa intuição, né? Sempre me cuidei, sempre que podia com elas, mas sempre ia para a farmácia, né? Meus filhos adoeciam, farmácia. Claro que tinha o chá de camomila, o chá de alface, né, a funchicória, mas na maioria das vezes era antibiótico, era isso, era aquilo. Por quê? Né? Por conta da zona de conforto, por conta do corre-corre da vida e por conta de várias outras desculpas que eu sempre arrumei para mim. E aí você vê que não é muito caminho, né, Elaine? Porque vai te atrasando ali, né? É um tempo que você vai perdendo, né? Então, comigo foi muito importante que eu tomasse essa consciência de que eu precisava, né, sair desse lugar que eu tinha me colocado, né? Estudar mais, saber mais, né? Então, quando as pessoas falam para mim, ai, a minha arruda tá linda, minha guiné, eu aprendi isso, aprendi aquilo, isso para mim é muito importante, porque significa que é de pouquinho, é essa caminhada, é esse ensinamento que a gente vai passando e que a gente vai recebendo, né? Pelo menos comigo foi assim. E o receber é um merecimento, né? E o merecimento ele não vem se você fica esperando ele chegar. O merecimento é uma construção. Sim, É um abrir sim, espaço para entrar novos ensinamentos. sim, é isso.
Não pode, a gente não pode ter as nossas verdades absolutas, né? Você tem que estar aberto. E assim, eu vou estar aberto no período que eu faço a meditação. Não, você tem que estar aberto durante todo o tempo, né? Você tem que se tornar essa abertura, né? Então, não existe isso, né? Eu vou meditar ali 15 minutos, tal, e aí a pessoa quer, vou tomar um banho de defesa, tal, e a pessoa, não é assim, né? Uma coisa está conectada à outra. E o merecimento, quando a gente fala, pelo menos o meu entendimento é esse, o merecimento não quer dizer que eu sou melhor do que você, aquele mereceu porque é melhor. Não, o merecimento, ele está ligado à instrução, ele está ligado a você. Você tem capacidade, você vai ter capacidade de lidar com aquilo que vai chegar, você já está pronto, você estudou para aquilo, você se preparou, né? Será que se chegar você vai dar conta? Muitas vezes as pessoas não dão conta, então tem pessoas que precisam de ajuda psiquiátrica e tudo isso. Por quê? Porque não saiu dali, né? Preferiu. E quando chegou, pum, né? Cada um é um, cada um reage de um jeito, não é? Então, é um caminho lindo, assim, é um despertar mesmo, né? E quando você vai se descobrindo, você vai descobrindo seus dons, né? Na verdade, não é nem descobrindo, eu acho que eles vão aflorando. Eles já estavam ali, como foi comigo, como eu estava falando, eles já estavam ali, né? E aí, pela correria da vida, enfim, cada um com o seu motivo, eles sempre ficavam para segundo plano, né? Então, esse despertar, esse autoconhecimento, essa vontade de querer ser melhor sempre, a cada dia um pouquinho mais, me trouxe esse benefício, né? Eles vieram para a palma da minha mão novamente, né? Me foi entregue, né? E, e eu consegui entender o porquê que meu coração acelerava perto de uma árvore, o porquê que eu conseguia sentir o cheiro que as pessoas não conseguiam, né? Das plantas, das flores, eu identifico pelo aroma, né? Por que para mim é tão fácil certas coisas? Eu não trabalho com receitas, né? É muito difícil, né? Então, isso tudo, se isso tivesse chegado no momento da minha preguiça, eu ia olhar e falar, nossa, mais serviço, então eu tô fora, eu vou ali comprar não sei aonde, pagar não sei quanto, entendeu? E comigo foi assim. Você tem que entender que não dá para esperar a vontade chegar, né? E é importante a gente entender que o estudo, ele tem que voltar a gente para dentro e não para fora, porque a gente já passa a vida toda olhando para fora. É, Então, para reconhecer os nossos dons, que é um reconhecimento que a gente já tem. é, O mundo aí fora encaixa, né? Coloca a gente dentro de caixas do que a gente tem que atuar na vida. E aí, quando você olha para dentro e você vê que não tem a ver com aquela profissão, muitas vezes, que você se formou, mas que ela não vai deixar de existir com os conhecimentos que você já tem. Mas você vai usar toda essa informação e todo esse conhecimento sentindo isso como um dom e não como uma regra, não como uma receita, que nem você disse, uma receita de bolo. Cada um, cada um. é. E você sabe, Elaine, que é assim, né? Isso falando mais uma vez aqui, eu, né, me dando como exemplo e dando meu testemunho. A minha mãe falava, né, que a gente põe, Deus dispõe, né? E é assim, eu já estava matriculada para fazer direito, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro e tal. E aí meu pai foi fazer a minha matrícula para mim e sem querer fez a minha matrícula, sem querer fez a minha matrícula errada. Tadinho, ele realmente não sabia, mas enfim, tinha que acontecer daquele jeito. E ele fez a minha matrícula em pedagogia. Lógico, fiquei super feliz, né? Mas me conformei, fui fazer pedagogia. Isso em 1992. Quando foi em 2003, eu tive um filho autista. E a pedagogia que eu fui estudar, eu fui fazer, nem sabia o que era habilitação em educação especial. Todo conhecimento, quer seja dentro da Umbanda, quer seja na faculdade, que eu venho trazendo desde os meus 9 anos, ou desde antes, você sabe que vem muito antes disso, da minha ancestralidade, por aí vai,
não foi desperdiçada uma gota. Hoje eu uso tudo, hoje eu me apropriei disso, hoje eu relembrei. Então não fica tão difícil, porque você não começa do zero, né? E assim foi comigo. E aí vem, aos poucos, vem as explicações, né, do porquê que você passou tal coisa, porquê que você. Agora, a explicação chega, mas às vezes também a pessoa não quer escutar. Faz ouvido de mercador, não quer escutar. E aí, qual é o segundo passo? Sempre encontra alguém para botar a culpa. Culpa, não estou falando de responsabilidade. Eu trabalho com responsabilidade. Culpa para mim é uma coisa que não existe, tal, enfim, é outra história. Mas a pessoa coloca a culpa mesmo em cima de alguém. Por quê? Porque não assumiu aquela responsabilidade. Mas por quê? Porque não quis, né? Cada um faz a sua escolha. Tem uns que querem ficar no bar, tem uns que querem ir para festa, tem uns que querem, né? Mas tem que assumir a escolha que fez, né? Peraí que de vez em quando eu E é preciso ligar meu microfone. Demora um pouquinho. É totalmente isso, né, Isa? Porque se a gente está numa vida onde a doença está fazendo parte, a tristeza está fazendo parte, o sentimento de vazio está fazendo parte, e você não faz um movimento para mudar, você está fazendo a escolha de continuar nesse lugar. E para sair desse lugar, o movimento tem que ser feito. Sandrinha está aqui de Londres, com as gatinhas lindas. Ó, galera boa chegando aqui também. Lena, gratidão por vocês estarem chegando. Então, quando a gente resolve despertar, a gente tem que entender o que a gente não quer mais. O que a gente não quer mais. é isso. E pegar uma vontade que muitas vezes ela não existe. Tem que construir. Quando você está a fim de comer um doce, mesmo não podendo comer um doce, você levanta a bunda de onde você está, até lá na padaria para pegar um doce. Porque a vontade é maior do que tudo. A vontade de despertar, isso aí tem que ser só 10%, porque a vontade de despertar tem que ser maior, porque você vai remar contra a maré. Você vai remar contra um eu seu que você não quer mais. É isso. E se você não sabe nadar, é melhor aprender a correr então. Você vai ter que correr. Porque o movimento vai ter que ser feito. E aí eu escuto assim muitas vezes. Ah, mas eu não tenho vontade. Eu penso, jura? Você acha que vai cair uma pílula que vai tirar desse lugar de insatisfação? Não vai. Não vai. E aí as pessoas pensam assim, durante o dia. Não saem da cama pensando o que quer. Não se abençoam. Não pede a bênção no dia. Aí já corre para fazer tudo que tem que fazer. Sai da cama, começa a fazer todo o processo, digamos, para quem vai trabalhar fora. Muitas vezes nem abençoa o café, não se dá o privilégio de agradecer por ter água quente para tomar banho para ir trabalhar. Aí passa o dia inteiro pensando numa situação que já está rolando na mente, ó, só gastando energia. E aí pensa que tá fazendo o teu melhor no dia. A tua mente está no presente, vendo e sentindo tudo que está à tua volta. Se tem pessoas, está sendo o seu melhor com aquela pessoa do teu lado, ou tua mente está vagando sobre alguma situação do passado ou do futuro. Porque se você não percebe isso em você, cara, você não sabe o que é dom e virtude. Não sabe. Tá na vida vagando. Vagando. E para entender os dons e virtudes, não adianta só olhar para aqui, para fora. A gente estava um pouco antes, né, Isa? Os 4 corpos. Físico, mental, emocional e espiritual. Aí a pessoa fala assim, não, eu treino, eu como direitinho. Conversa com Deus, faz exame de consciência. Olha as emoções. Entendi. Tá vagando na vida. Tá vagando. E essa vontade chegou em você livre, leve, solta, Isa, quando ela chegou? Ou você se esforçou para se tornar disso um padrão de vida? Não, eu tive que me esforçar mesmo, porque aquilo que você falou, a vontade é a gente que faz acontecer, né? E por quê? Porque você realmente tem o propósito de querer ser uma pessoa melhor. E o meu propósito era não para os outros, era para mim. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter, né? Para que não, isso não se transforme, eu vou querer ser melhor por fulano, beltrano, porque não. É para você, né? Em primeiro lugar é para você, para que você se conheça, né? Comigo foi assim, né? Eu precisava me
conhecer, eu precisava entender quais eram as sombras, e ainda tem serviço, tem muita coisa, todo dia, né, você faz alguma coisa, você fala, você vai dormir, faz aquele exame de consciência, você fala, ai, podia ter feito isso melhor, da próxima vez eu vou fazer melhor. Mas já identifica, né, isso é muito legal, isso é uma coisa que você olha e fala, porque a questão, né, de você ter os seus dons, as suas virtudes, de você enxergar, é também você enxergar, eu até trouxe, eu até ia te falar, esqueci, trouxe uma dica de um livro que ajuda muito, né? Esse autor é sensacional. Não sei se alguém já leu, até pode falar e dar o seu comentário. A Coragem de Ser Imperfeito. Você conhece? Gente, quem não leu, leia. É uma linguagem um pouco rebuscada, um pouco técnico-científica, mas é de fácil. Aliás, hoje em dia, com o pai Google, todo mundo consegue. E assim, ele tem. O que me pegou nesse livro foi uma das frases, né, uma das passagens que ele tem, e que foi aquilo que eu falei, gente, tem que ter coragem mesmo, né? Para você ser imperfeito, né? Para você se aceitar imperfeito, né? Eu vou ler rapidinho só esse pedacinho, Elaine. É preciso coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las, e deixar de lado a imagem da pessoa que devia ser, para aceitar a pessoa que realmente você é. E é isso. A partir do momento que você se enxerga e se aceita, o nome, A Coragem de Ser Imperfeito, é o nome do livro, tá? Brené Brown, ele é de uma edição de 2012. É assim, um pouquinho mais rebuscado, mas é assim, sensacional, porque é o pontapé inicial para você. Que, às vezes eu, pelo menos, não tinha parado para pensar, Elaine, nossa, tem que ter coragem para admitir que eu sou imperfeito. Porque é aquilo que a gente falou na outra live da culpa, a gente tem muito medo de errar, né? Ai, ó, eu tenho preguiça disso aí hoje em dia. Porque assim, é muito interessante. Que perfeição é essa que a gente quer ser? Querer ser perfeito gasta tanta energia e você deixa de ser você. Se assumir imperfeito não é uma questão de perfeição ou não. É se assumir que você não precisa se encaixar a nenhum formato que ninguém coloque sobre você. Mas desde que você entenda e busque cada vez mais entender quem é você. Porque se você não entende quem é você, qualquer um te coloca numa caixinha. Ah, sim, E você sim. se encaixa. Você se Eu fui encaixa. colocada assim numa caixinha, né? E você não se enxerga, acha que o problema é sempre com você. E é uma situação que aí vai para a nossa primeira live, né? Que vai se repetindo e vira aquele ciclo vicioso. É verdade, é verdade. É. Mas é assim, é um lugar também que a gente se coloca, né? É que nem a Gracinda falou aí acima sobre a culpa, né? A culpa ela vai sempre existir. A culpa ela é que nem um imã. A culpa e o medo é que nem um imã. Ele puxa a gente. Então a gente tem que pensar assim quando a culpa chega. Tudo bem que você chegou, mas tu não vai ficar. Tem que conversar com ela. Porque a Como conversa que todas as vocês nossas têm sombras, né? Os a nossos conversa, vícios, os nossos demônios. a conversa natural é para chamar para perto, é para ficar dormindo junto e acordando junto. Não, tá tudo bem. Eu errei. E pode ser uma conversa só com você. Eu errei, já entendi que ali naquele momento eu poderia ter feito diferente. E da próxima vez eu vou fazer. Isso é É isso. evolução. É isso. Você não evolui quando você olha para a situação e você fica martelando aquela situação na tua cabeça. Você não tem como evoluir. Se você bate o martelo te culpando, você diz para Deus ou para o universo, não precisa nem olhar para mim, já me condenei, tá tudo certo. É. Então você fecha o fluxo do milagre na tua vida. Vai ter uma vida infeliz. E para sentir o milagre, os dons, as virtudes, não podemos fechar o fluxo. E para receber esse fluxo natural de milagre, de fluir, tem que estar na sua autorresponsabilidade sobre tudo na vida. Qual é aquela parte da tua vida que tu finge que não vê? Qual é aquela parte da tua vida que tu tá esperando que alguém mude para você mudar? Ah, sim. Essa é de lei, né, gente? Essa é de lei. Ai, não, mas é que ele tem que mudar, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Quem nunca falou isso, né? Mas olhando para a vida com uma responsabilidade, vamos pensar assim, só existe eu e Deus aqui na minha frente.
mais ninguém. Eu vou ter uma conversa com ele que eu vou mudar de um jeito que eu espero que eu consiga olhar para ele de frente e olhar para o alto. Que eu tenha feito escolhas que eu possa me sentir orgulhosa de me apresentar para ele. E esse deveria ser um pensamento constante da gente. A gente passa muito tempo falando do outro, falando e dando opinião para o outro e não olha para dentro. Não olha para dentro. Não sente o coração. Quando eu trago as pessoas para fazerem meditação dentro dos atendimentos, eu peço para fazer meditação, trazer a mão no coração. Demora um tempo para sentir o coração. E o tempo que demora é o tempo que você está distante da tua alma. Então, que estilo de vida que você está tendo que você não tem conexão com o teu coração, não presta atenção no que você come, dá mais palpite na vida do outro do que se responsabiliza pela tua? Que tipo de vida que é essa? Tem nome? É evolução? É despertar? Ou é farsa? É fingimento? É um perfeito que nunca vai chegar? Né? Tem que entender. Porque não existe, né, essa perfeição, né? Nós somos seres falhos, senão a gente não estava aqui, né? E aí a gente pode alongar essa conversa mais tarde, mas e hoje não tem isso, né? Nós temos muitas ferramentas, né, para ir atrás, para saber, para confiar, para se tornar médico da própria alma, né? Porque eu acho que isso é um propósito da Bela Flor, eu sempre falo isso, meu propósito na Bela Flor é isso, né? É um bem-estar ao alcance de todas as pessoas, né? Quer seja com vasinho de planta, quer seja com chá, não interessa, quer seja com um passe espiritual, tem que ser, tem que ser assim. Olha, vou dar risada dele, não tem como, né? Virgem Maria, hoje vocês estão a toda aí. Olha, nem te conto nada. Mas é por isso, porque sabe, é verdade, a gente está assim, porque é uma energia de você ser você, né? Meu filho uma vez perguntou, mãe, você vai com essa flor no cabelo? Vou com essa flor no cabelo, né? Vai pintar a unha de azul, por mais que eu achei que era verde, ok, vou pintar, é diferente, eu quero ver como é que fica, né? Então, essa coragem, né, que a gente tem que ter, e é com a gente mesma, é para a gente mesma, né? Então, o meu processo foi assim, foram 3 dias que eu fui ali no fundo do poço, né? Realmente, foi bem difícil, mas respondendo a sua pergunta, foi a vontade de fazer acontecer. Não apareceu, ninguém bateu na minha porta, né? Não adianta, gente. É com a gente mesmo, né? Comigo foi assim. O que o Eduardo falou? As pessoas hoje estão mudando para agradar o outro e não a si mesmo. Ai, amiga, não estou te ouvindo. Eu tinha colocado no mudo. Tirei, obrigado. É interessante a gente pensar, né? Porque a vida está acontecendo o tempo todo, né? Por exemplo, vou dar a rede social, quando a gente passa, que a gente assiste. O quanto a gente, quando olha, a gente se compara. O quanto a gente, quando olha, a gente julga. O quanto a gente, quando olha, a gente não traz para nós o reconhecimento das virtudes do outro. É, Quanto mais a gente aponta o erro do outro, menos virtudes a gente enxerga na gente. Quanto mais a gente olha para as virtudes que a gente tem, menos a gente consegue enxergar os erros dos outros. Porque a gente sabe que a nossa responsabilidade é só conosco, não é com o outro. A gente sai da ilusão. Existe um mundo de ilusão. E, naturalmente, a gente habita nele. Esse mundo de ilusão, ele te convence de que você não tem que estar no presente. claro. E aí você fica dentro da mente, que é o teu ego, que também quer te convencer que tudo você pode receber um fracasso, não uma vitória. Então, esse mundo de ilusão, onde naturalmente todos nós vivemos, para sair dele, tem que se sentir. Porque eu não vou nem dizer para você que você tem que buscar espiritualidade se você não se sente. Porque se você não se sente, buscar espiritualidade é ilusão. É só blá,
blá, blá. Se você um dia fala pra você assim, eu vou lá na igreja fazer uma oração pra me curar. Aí você senta lá no banco, ajoelha, sei lá como que você fique. E você primeiramente não fecha seus olhos e sente você, não sente seu corpo. Já começa a blá pra Deus. O templo que ele deu pra gente é esse aqui, é o nosso corpo. E você nem sente ele nem quando você vai fazer tua oração. E você acha que você está no lugar Não, certo na vida. Você acha que está no lugar certo na vida. Entendeu? Existe tantos detalhes sutis, porque quando a Isa falou aqui que chegou à vontade, que ela buscou estudo, que chegou para ela e se apresentou tudo que ela faz hoje, que ela se sente na missão dela, ela teve que se sentir. E principalmente sentir o que ela não queria mais. Para poder sair dali. Aí a gente finge que não está sentindo, que não está vendo, e adia um movimento que tem que ser feito. Seja o movimento mais simples da vida, que é beber água. Mais simples. O mais profundo, eu diria, que é cuidar da espiritualidade com um estudo muito fino. Muito fino. é, Muito fino. é aquilo que a gente estava conversando, né, amiga? É o autorreconhecimento, né? É você ter que olhar para você, né? No autoconhecimento e o autorreconhecimento, né? Porque, na verdade, o autoconhecimento te leva para um autorreconhecimento, né? É lembrar ali das suas origens, de quem você é. Na verdade, é você se reconectar, né? Se auto-reconhecer. E quem que te coloca nesse lugar, né? É o autoconhecimento, é você parar e falar, ok, eu preciso saber, preciso parar de fingir para mim mesmo, né? Eu preciso ver o que está acontecendo, né? E isso é assim, eu preciso me respeitar, eu preciso, isso é o quê? Preciso parar de andar com pessoas que eu não quero, parar de fazer coisas que eu não gosto, sair do trabalho que eu não gosto, evitar as energias. Quantas vezes a gente se obriga a visitar alguém que a gente não quer, né? Ou receber alguém que a gente não quer, né? Isso tudo é você se automutilar, é você não se respeitar, né? Alimentar o sonho, tomar aquele sorvete que você gosta, isso tudo fez parte da minha reconexão, inclusive com a minha criança interior, né? Que eu me lembrei da infância e aquilo vai. Então é um trabalho completo, né? Um trabalho que mais é longo, não é assim de um dia para o outro. E é muito gratificante, porque é em cima disso que a gente consegue chegar a trabalhar com a sua missão de alma, né? Aí você entende o processo que você está, onde você chegou, com o que você tem que trabalhar, né? É É que uma nem, coisa que leva a outra. para entender que é uma coisa que leva a outra, teve alguns comentários aqui que vai encaixar nisso aí. A Erika falou aqui sobre a mudança, né? A pessoa quer mudar pela outra, não por si mesma. Para sentir uma coisa que leva a outra, tem que ser por você, e não pelo outro. Só que vou pegar a tua história. Lá atrás que você trouxe que foi feita uma inscrição errada de um estudo que você não, achou na época que não precisava. Quando você não brigou com aquele cenário, você deixou ser conduzida, todo esse estudo serviu para a tua vida e serve até hoje. Então, tudo isso é por você. Tudo isso foi por você. Depois sim fez parte pelo teu filho. Aí depois o Edwards falou aqui, quer mudar alguém? Mude primeiro. E é real isso. E nem vai garantir que se você mudar primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, o outro vai mudar. Isso não é uma coisa que a gente tem poder sobre o outro. A parte que ele estava falando que a gente estava forte no negócio aqui hoje. Aí a Erika falou novamente, as pessoas hoje estão mudando para agradar o outro e não a si mesmo. Vai chegar num momento de insatisfação na vida se você estiver fazendo esse movimento. Por quê? Nós nunca na vida podemos fazer escolha primeiro pensando no outro. Porque se o outro for embora e a felicidade está naquela mão ali, a felicidade vai embora com aquela pessoa. Porque se você faz a escolha por você e o outro vai embora e você já é feliz, a felicidade continua com você. E aí, a gente tem que entender que o outro não tem obrigação de preencher nenhum vazio. Não tem. É, Não tem. sim, Não sim. tem. E a gente também tem que entender que o outro não está a serviço do nosso ego doentio, muitas vezes. A gente tem que se relacionar com as pessoas entendendo que a gente está no nosso melhor. Se a gente recebe alguma coisa do outro, é um privilégio. Se a gente não recebe, o mais importante de tudo é o que a gente está doando e não o que a gente está recebendo. Porque se você estiver doando amor full time, o tempo todo, nada vai te adoecer. Nada vai te atrapalhar.
Mas se você está olhando para o outro e olhando para situações, vagando na vida, não observando o que está passando pela sua mente, e nem o que está passando pelo teu coração, tu está muito no automático. E nos tempos que a gente está vivendo, com essa troca de energia que está aí fora, é importantíssimo saber o que está se nutrindo. Como alimento, como leitura, como estudo. Por quê? A pandemia veio mostrar pra gente, vamos sair do físico, né? Porque a gente já evoluiu. O físico já na pandemia já veio mostrar que estava todo mundo doente. Mas vamos entender espiritualmente. A pandemia veio mostrar o desequilíbrio que existe em tudo. Em tudo. Você conseguiu se conectar com o teu espírito? Você conseguiu sentir tua alma? Você conseguiu sentir paz desde aquela época até aqui em algum dia? Porque se sua vida é só preocupação, se sua vida é só cumprir obrigação, você está doente. Você está doente. Em algum momento, você vai ser parado pela tua mente, pelo teu corpo, pelo teu coração. Então, é importantíssimo, desde a época lá de trás, onde a gente passou pelo fogo, a gente buscar a nossa iluminação. O quanto você se sente iluminado e o quanto você se sente apagado na vida. Se você se sente apagado, é você que não está acendendo a tua luz. Ninguém é responsável por isso. Porque quando a gente parte daqui, que a gente encontra a força maior, não adianta falar assim, ai, eu fiquei triste a vida inteira, porque a culpa foi da minha mãe, ou do meu marido, ou do meu filho. Essa informação não serve. Então, o quanto você tem de se melhorar? Não tem que se melhorar todo dia, Isa? Nossa, um trabalho Todo dia. bem legal de fazer. Porque Todo é dia. ruim ser a mesma pessoa sempre. É muito ruim ser a mesma pessoa sempre. Todo dia. É muito legal você descobrir que você era capaz disso, não sabia, né? Foram descobertas, né? Eu fui capaz de realizar coisas que eu estava presa naquele mundinho, né? E não, você é capaz, só que como você se coloca num lugar inferior, ou cada um com a sua história, você acaba ficando presa naquilo, né? Então, é aquela história, amiga, é largar a preguiça, é a gente acreditar, ter fé, colocar o pé, né, antes da estrada aparecer. E também, assim, saber onde você quer chegar, isso é muito importante, né? Saber onde você quer chegar. Porque eu falo, né, quem não sabe onde chegar, fica um barquinho à deriva e o vento leva para qualquer lugar. Então, é saber onde você quer chegar, né? Porque aí depois, é o que eu repito, vai colocar a culpa em todos, né? Na cartomante, no pai santo, na religião, na terapeuta, não interessa. E não é, muitas vezes você até recebeu, até entendeu o que você tinha para fazer, mas não quis, né? E até para assumir que você não quis e a consequência do que você fez, a responsabilidade é sua, você tem que ter coragem, né? Então, é assim, uma coisa muito. Eu acho mágico. É dolorido, não vou dizer para vocês que é fácil, não vou dizer para vocês que. Mas é mágico, é fantástico. Porque só de trabalhar com o que você gosta, só de chegar ali, isso já é uma coisa muito importante. Quantas pessoas a gente conhece que podem falar isso, não é? Sim. Eu estava vendo aqui também os comentários enquanto você estava falando sobre o quanto que é importante, né, a gente perceber a nossa função na vida, né, com a gente primeiro. Se você buscar durante esse novo tempo estar em estado de alegria, o estado de alegria não é uma coisa eufórica. É estar alegre por estar conseguindo olhar para o céu, por estar conseguindo levantar da cama, por ter alimento na geladeira, em cima da mesa, por ter alguém para você compartilhar, ter o dom da palavra, conseguir ouvir, conseguir enxergar. Então, são pequenos detalhes tão sutis na vida que a gente faz todos os movimentos, né? E a gente não percebe que a gente já é esse ser perfeito. E a gente pode conduzir com uma maestria a vida quando a gente assume essa responsabilidade. Se autoconhecer, se redescobrir, se despertar, dá um trabalho. E se torna até divertido, porque sabe quando o negócio tá ruim? Você olha para aquele negócio ruim e você fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui, minha filha, que eu tenho que sair daqui. Não é?
E é muito maravilhoso, porque assim, a minha vida foi um despertar, eu posso me dizer que eu tomei um chacoalhão. Por quê? Por mais que eu andasse de moto e dando aula em São Paulo para vários lugares no trânsito, trabalhar com a espiritualidade, com as medicinas da floresta, que nem eu trabalho hoje, nossa senhora, aquilo era suave. Era muito Ô, suave. ô, Muito suave. ô. Então, e eu posso te dizer assim, eu me sinto tão no meu lugar, eu me sinto tão a serviço. Nada tira essa alegria de dentro de mim quando eu estou fazendo isso. Isso. E aí, se eu parasse um minuto lá atrás, um minuto é pouco, 10, eu não teria feito o caminho. Eu não teria feito o caminho, porque eu já gostava da minha vida. Eu sempre gostei. Eu nunca fui uma pessoa insatisfeita. Eu era uma pessoa agitada. Então, quando eu olho para minha vida hoje e que eu percebi que eu tive que puxar o freio de mão, puxar o freio de mão e pensar assim, qual é o caminho agora? E até conseguir viver o tempo da espera dessa resposta. Porque existe uma espera para chegar às respostas. E aí, quando você consegue viver essa espera, mas fazendo o movimento de buscar conhecimento, porque assim, poucas são as É pessoas hoje isso. que estão vivendo uma vida, que estão felizes no que estão fazendo na vida. Poucas são. Só que continuam empurrando a vida com a barriga. É, é isso mesmo. É Então, isso mesmo. não seja um trabalho, seja uma relação, seja o que for. Se você está empurrando a vida por muito tempo, vai aparecer um monte de coisa em você. A vida não foi feita para ser empurrada. A vida foi feita para ser sentida e vivida com muita gratidão. E se a gente não vive essa vida com muita gratidão, a gente está no modo ingrato. E o modo ingrato adoece. Adoece. Adoece quem está perto. É. Sabe Adoece quem está longe também. que é verdade. Na maioria dos atendimentos que eu faço com o baralho cigano, chega muito essa energia, eu percebo muito do plano superior, passando essa exatamente em primeiro lugar, é exatamente isso. É que a pessoa tome consciência dessa gratidão, do que ela tem, do que ela está vivendo e o que ela está vivendo para ser vivido, né? Então, isso eu vejo que a espiritualidade se preocupa muito em trabalhar, né? Em fazer com que a gente entenda que isso é primordial, né? Não tem como você ter prosperidade, abundância, né? Você ser uma pessoa, uma mesa farta, né? A fartura na vida, se você é uma pessoa que vibra escassez, se você é uma pessoa que não é grata, né? Pelas mínimas coisas, não estou falando de ser grata em ganhar na loteria. É o que você falou, ter comida no prato, né? É agradecer a caminha gostosinha que você deita ali toda noite, né? Então, é da gente, é mudar a vibração, é virar a chave, é você ter coragem mesmo de você, pá, seja quem você é. E eu vou contar, no primeiro instante, quando a gente não sabe quem a gente nem entende o que significa ter coragem de ser a gente. Porque você, quando decide ser você, tem coragem de ser você, você vai aceitar suas imperfeições com muito amor. Parar de brigar com as suas imperfeições. E aí, para parar de brigar com as imperfeições, também tem que parar de se comparar com o outro. E para parar de se comparar com o outro, é olhando para dentro que a gente se reconhece. É só olhando para dentro, não é para fora. É isso. E É despertar, isso. é buscar um movimento. Qual que é o movimento que você precisa fazer na vida? Qual que é o movimento? E não é um passo grande, pode ser pequeno. Vou fazer o movimento do meu primeira refeição do dia ser uma refeição que limpa a matéria. Vou fazer um movimento de antes de dormir fazer o exame de consciência. Eu vou fazer esse exame de consciência que as meninas estão falando há 3 lives. Tenta fazer. Depois me conta. No primeiro atendimento do dia, a pessoa que eu atendi, ela falou pra mim assim que ela, além de fazer a terapia comigo, ela participa das constelações como voluntária. Ela falou assim, Elaine, domingo eu tava com muitas dores por conta da fibromialgia e eu deixei me guiar
pelaquela meditação que você traz no começo da constelação. E ela trouxe o pai e a mãe, pediu bênção. Pediu para eles tocarem na asa dela, para abrir a asa. Ela percebeu onde estava com a dificuldade de abrir. Aí lá chamou o primeiro e o segundo integrante da família, por exemplo, pai e avô, mãe e avó. Pediu para também a avó colocar a mão na asa para que ajudasse aquela asa a se abrir. Porque nós somos seres que podemos voar. Voar na criatividade que Deus nos deu. Voar nesses dons e nessas virtudes que todos nós temos. E se tem alguém aqui que diz para mim assim, eu não estou conseguindo enxergar para onde você está olhando. Não olhe para a culpa, não. E se for olhar para ela, assim, não. Olhe para a culpa, fala para ela assim, conversa com ela que nem gente grande. Pare de carregar como se fosse mochila. Você vai fazer trilha, pega a mochila com coisa legal. Para de carregar culpa, medo, raiva. A Gracinda está dizendo do desânimo de conseguir sair do lugar, né? Preciso de coragem, mas não sei como sair. O primeiro passo. Pergunta para tua mente. Pergunta para tua mente. Para de querer buscar resposta só do lado de fora. Se você já entendeu o que é a coragem, pergunta para tua mente qual o ato de coragem que você pode ter daqui a 1 hora, que de preferência não faça mal para ninguém. Entendeu? Porque o ato de coragem que a gente está falando aqui não é um ato de coragem de falar para as pessoas o que você pensa delas. Não. É a coragem de tirar as pessoas desse lugar de maldição que você colocou dentro de você e colocar no lugar de abençoado. Porque não se refere ao outro, se refere a você. E para conhecer os nossos dons e virtude e ter coragem de ser a gente, não pode querer ficar jogando a sua verdade pro outro. Porque eu vou te contar uma verdade. Tua verdade não interessa para ninguém. É só tua. A tua verdade de ontem muda hoje. Então a gente tem que parar de querer ter razão. A gente quer ter razão o tempo todo para mostrar a nossa verdade. Que acha que isso é o nosso poder, é o nosso valor. Não é. Deixa eu te contar, não é. São as suas atitudes. O quanto você se vê no presente. O quanto que você se sente divino. E isso aí, sim, é o teu valor. Né, Isa? É isso. Não tem nem o que completar, né? A gente tem que sair dessa posição que a gente fica, né? Às vezes, né? E enxergar que é a gente que tem que dar o primeiro passo, né, amiga? A gente está falando isso há tanto tempo, né? E faz parte, todos nós passamos por esse, assim, dessa questão do cansaço, né? Da procrastinação, né? Da autossabotagem, todos nós passamos por isso, só que é preciso sair disso, né? Porque senão você não consegue evoluir, né? Não consegue. E ainda, agora falando no geral, não é para Graça ainda no geral, a gente ainda vira um peso nas costas de alguém, né? Então, né? Onde tem um folgado, tem um sufocado, né? Como diz o ditado. Então, é essa coragem, gente, é coragem, né? Por isso que a gente abriu essa live mesmo, para dar essa injeção de ânimo, sabe? Para fazer a coisa acontecer, para que vocês entendam que é possível sim, né? É doído, é dolorido, é um processo, é longo, não é rápido? Sim, não é. Mas para falar uma coisa para vocês, né? Nada é rápido nesse processo, né? A gente não vai conseguir ser a pessoa perfeita nessa encarnação, então fazer o mínimo que a gente puder, né? Dar esse primeiro passo, né? Hoje aprendi com a Elaine começar o primeiro passo, tomar um suco detox de manhã. Fiquei pensando nisso, falei, vou fazer, né? É isso, é esse primeiro passo para modificar a sua saúde física, mental, espiritual, né? E não Não é? esperar, não. Não esperar, não esperar. Se a frequência que a gente tem dentro da gente é a tristeza e é a preguiça, porque a falta de vontade está de mão dada com a preguiça. A gente tem que falar assim pra gente, ó. Faz exame de consciência essa noite e já faz um combinado assim, ó. Amanhã eu vou fazer esse movimento. E toma isso como compromisso. E vou me comprometer também em ser uma pessoa feliz. Em buscar a felicidade nas coisas. Porque se estando aqui nesse lugar, com os pés no chão, a gente já é abençoado. Não nos falta nada.
As experiências que a gente vive é a lapidação da nossa alma. Nós somos a pedra bruta. Precisamos ser lapidados. É isso. E a É lapidação só isso. acontece com a pancada, com a força, com o movimento. Não vai ter lapidação da sua joia rara. Não pensa que tua joia é rara. Tu deve ser um carvão se tu não tá fazendo movimento. Vamos virar joia rara. Vamos virar joia rara. E todos nós somos joias raras. E vivemos queimados. Como um carvão sem brasa. Nem brasa tá tendo mais, dependendo da vida que tem. Então, Exatamente. aquecer o Exatamente. coração. Buscar verdades. A pergunta, onde fica o freio de mão? Na vontade. Na vontade de mudar. Aí tá o freio de mão. Porque quando você sabe que tem um lado seu que você não quer mais que ele exista, Obrigada. você tem que puxar esse freio de mão. Porque ele não vai deixar de existir, não vai chegar ninguém no cavalo branco para fazer ele deixar de existir. É você. Aí está o freio de mão. Eu, no meu caso, meu freio de mão chegou com a depressão e o pânico. Eu já falei isso para vocês aqui. Só que eu podia ficar naquele lugar de tristeza, me sentindo tadinha de mim por eu estar naquele lugar. Eu falei, não consegue sair de casa porque tá com pânico? Vamos estudar então. Vamos fazer um monte de curso online. Olha, eu trabalhando com várias coisas hoje. Eu poderia muito bem ficar na cama achando, tadinha de mim, perdi minha mãe. Não consigo mais viver na vida, perdi a função de filha. Eu falei, não, vou dar orgulho pra minha mãe, sempre quis dar orgulho pra ela. Então teve um tempo. Teve um tempo. A parte mais intensa foram 8 meses, mas foram 2 anos de depressão. Mas quando eu decidi, falei, oi? Esse lugar é meu. Eu ganhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu falei, vou te resgatar, calma. Eu sei que a tristeza te abduziu, mas eu vou te resgatar. Eu vou fazer tudo pra te tirar daí. E não é uma coisa que tem que a Isa falou assim, tem que ser rápido ou ser devagar. Não, filho, é pro resto da vida. É pro resto da vida. É todo dia. É todo dia. Todo dia você pode matar um eu que não serve mais e ressuscitar um eu verdadeiro. Cheio de dons e virtudes. Mas se você precisa estar na vida se mostrando ou querendo que o outro te dê valor, tu tá no carrinho de mão, você não tá no com freio. Nem tem freio de mão. Freio de mão é tua cara mesmo no chão. Então, pegue o teu freio de mão e decida o que não serve mais. Mude. Busque terapia. Se é um padrão familiar, busque constelação familiar. Mas busque algo que te tire do lugar que não te serve mais. E que nem foi escrito aqui, já não me sinto feliz. Nem sei há quanto tempo. Pede para Deus tocar no teu coração todas as noites. Mas silencie tua mente falante. Pede para ele trazer o Espírito Santo que traz alegria. E silencie tua mente. Tem um tempo para você, pelo menos 5 minutos de manhã, de tarde e de noite. É que nem antibiótico para curar esse mal. Então, 3 vezes por dia, por 5 minutos, respire com a mão no coração e pede para Deus te libertar de você mesmo. Porque tudo que a gente está vivendo aqui é uma construção que a gente fez. Não tem nada fora do lugar. E ninguém é culpado de nada, nem a gente. Mas nós temos a responsabilidade de sair do lugar. E isso é todo dia. É todo dia. E é muito lindo quando a gente começa a sentir a sincronicidade disso, né, Isa? Porque com tudo isso que a gente está falando aqui, é uma jornada que a gente cria para sentir Deus falando com a gente bem de perto. E as coisas vão tendo uma sincronicidade. Vocês já ouviram essa palavra? Sincronicidade é o que acontece. É uma chuva de coisas que caem no nosso colo e a gente fala assim, menina, eu tô merecendo tudo isso? É Tá? isso mesmo. Tá? Porque você construiu essa jornada. Você desconstruiu um eu. Esse eu que você vai desconstruir, ele não é um eu sem valor. Ele é um eu sem consciência. Pegue o valor dele e abraça a consciência. Não é que você tem que olhar para trás e se culpar pelas coisas que você deixou de fazer, ou que você escolheu errado, enfim. Olha para você e fala assim, gratidão. Gratidão por você ser você. Se olha no espelho e fala assim, gratidão por você ser você. Gratidão por eu ser eu. Eu converso comigo de manhã enquanto eu escovo os dentes.
Legal. Muito obrigada por esse dia, muito obrigada por toda a perfeição que eu tenho, por o meu corpo estar funcionando perfeitamente. Obrigada por poder acordar, escutar o som da natureza, assistir o sol. Entendeu? A gente tem tantas bênçãos durante o dia. Como é que dá para ser infeliz, gente? Me convence, né? Me convence. Está faltando Deus dentro de você. Faltando algo divino. Vai buscar. Vai buscar tratamento. Vai buscar tratamento. É importantíssimo. Porque a vida, ela nasceu para ser vivida com muito amor. O que você vem atraindo para você? Um monte de tema para a próxima live. É isso, né? O que que você tem atraído, vem atraindo para você, né? O que que você está vibrando, né? Não vem de fora, vem de dentro, né? Então é parar, fazer examinar a consciência, né? Examinar direitinho e saber que não tem para onde correr, né? Sentar e falar, bom, agora é comigo mesmo. Mas eu volto a dizer, né? É muito bom. Ovelha negra, o peixe fora d'água, né? Não é, né? Na verdade, você vê que não é, tá tudo certo, entende? Tá tudo certo, né? Porque a Terra está passando por um momento de regeneração, né? Para deixar de ser um planeta de expiação e prova. Então, isso tudo faz parte, a gente está no jogo, né? Que bom que a gente está no jogo ainda, né, não, amiga? É maravilhoso. É maravilhoso. Não é? E a Eu gente falando acho. aqui, não quer dizer que a gente tem uma vida só de flores. Não. Não, A gente para. passa umas turbulências aí, só que a gente tem que entender que faz parte do processo. Faz parte do Quando, processo. quando você entende que você não tem que desesperar, se rebelar, lógico, você pode sofrer, não é? Eu não estou dizendo que não tem que passar pelo processo, entendeu? Mas é passar pelo processo, né? E se está passando, examinar. Eu sempre faço isso. Por que que eu estou passando por isso? O que que eu tenho que aprender com isso? Entende? Isso ajuda bastante, né? Porque eu saio daquela posição de vítima, né? E é Sim, importante isso. é muito fácil se encaixar nela. É Muito, muito fácil se encaixar. muito, muito. E tudo bem também, a gente vai aprendendo, né, a administrar isso também, né? Essa Porque a palavra, gente também nem se percebe, né? a autorresponsabilidade é o que vai dar direção. Porque entender que se tem essa tristeza dentro da gente, também tá tudo bem. Tá tudo bem. E não vai ser só dia de alegria. A gente não vive só dias de alegria. Não, Mas não. quando a tristeza Somos iguais a saber todos. acolher. Não fingir que É não tá isso. vendo. Saber acolher, saber receber. E também saber se despedir. Porque não precisa ficar para sempre. Nada é para sempre. Não. A evolução é essa onda, né? Essa é a evolução. Se você acha que a vida tem que ser só alegria, você vive nessa ilusão, você vai se tornar muito insatisfeito na vida, para tudo. Porque você vai colocar expectativa em cima de situações e pessoas que são suas, não são deles. Ah, sim, né? Tem essa. Porque é engraçado, né? As pessoas costumam achar, ai, não tenho prazer na vida, ai, eu não quero mais isso, ai, a minha vida é isso e aquilo. Eu presto muita atenção nisso, principalmente nos meus atendimentos. Não faço julgamento, mas escuto. E aí, passado alguns momentos, alguns dias, enfim, não importa, você vê a pessoa se divertindo numa festa, na ilusão, né? Tá super feliz, aí encontrou a alegria de viver no vinho, na cerveja, ou sei lá onde, no forró, e sei lá mais o quê. E aí você percebe que, então quer dizer que encontra alegria na vida, né? Mas só no que está dentro desse mundão aí. Por quê? Porque não dá trabalho, né? Dependendo do E, mundo. e, se, e fica nessa ilusão, e não sai Dependendo do mundo é disso, total ilusão. É total ilusão. E eu falo de Maria entendeu? de fuga, né? Porque assim, às vezes as pessoas dizem assim, né? Ah, Helene, quando eu chego em casa, que eu tomo minha cervejinha, eu relaxo. Eu falei, é fuga se você faz isso todo dia. É fuga. Você tem uma vida sedentária. Digamos que você já passou de 50 anos. E você todo dia tem um trabalho muito estressante durante o dia. Você chega em casa aquela bomba relógio. Aí você toma aquela cerveja. Não tenho nada contra, tá, gente? Mas se é todo dia, é fuga. Então, se você chega e toma, e aquilo ali te adormece,
O quanto você não quer olhar para a tua vida que não está satisfeita para tomar uma atitude de sair daquele lugar. Então a cervejinha é o conforto da zona de conforto, entendeu? Então entender o que a gente usa como fuga e buscar a consciência, que nem a Silvia está trazendo aqui, né? E repetir essa consciência várias vezes, né? Trazer a consciência para si várias vezes é muito importante, porque não nos ensinaram isso, a gente não aprendeu isso na infância, a gente não aprendeu isso na escola, a gente aprendeu a dar resultado para o mundo de fora, e não no mundo de dentro, a consciência está do lado de dentro. A gente aprendeu que a gente acende uma vela quando a gente vai numa igreja, ou quando a gente está em um lugar. Não. A vela que você acende é a intenção que você põe no seu coração para começar o dia. Você começa o dia, você nem acende a vela, você nem vê que o seu corpo é um templo, você escolhe alimento que não está nem aí, se está fazendo a manutenção dele certo ou não, você nem hidrata. Aí passa o dia vagando, pensando várias coisas que não é a sua própria vida, é a vida de outras pessoas, situações que não te pertencem. Então esse lugar, ele vai te fazer se sentir cada vez mais confortável, porque ele não é teu. Quando a gente começa esse estudo e começa a fazer todo esse movimento de despertar, você começa a entender que por um tempo você vai perceber assim, nossa, quanta pressão eu coloquei sobre mim, porque você estava dentro de um lugar que não era teu, então tinha pressão. Aí quando você sai desse lugar, você fala assim, nossa, como é mais leve? Por que eu não fiz isso antes? Era tão fácil. É, por que que eu não fiz isso antes? Isso daí é verdade. É verdade. Olha, Isa, eu acho que a gente trouxe aqui, como diz o Edro, a gente estava empolgado hoje. É bastante informação. Espero que conseguimos até plantar uma sementinha dessa mudança aí de ter coragem de ser você, né? Seja você. Então, gratidão aqui para todos que passaram aqui interagindo. Gratidão por essa mulher maravilhosa que vem aqui às quarta-feiras comigo fazer brilhar Ai, essa informação. Gratidão. eu Olha, queria- é muito bom mesmo, porque hoje meu coração bateu inteiro pensando em quanto eu queria trazer de um jeito bem claro e ao mesmo tempo bem direto, como ser a gente é muito bom, né? Então que a gente possa ter conseguido falar isso para vocês, no tocar o coração de vocês, mostrando que você é um ser divino, uma criatura divina, que Deus escolheu com muito amor para estar aqui nesse lugar. Vive esse lugar, vive sua função, seja você. Reconheça você. E se tiver alguém por perto que não reconhecer você, com a sua mudança, depois a pessoa vai olhar para você e falar assim, nossa, como fulano mudou. Como fulano mudou. É Aí você vai, verdade. aí você vai ver nessa hora que você fala assim, nossa, eu me importei tanto com a opinião, agora que eu tenho nem faz diferença. Entendeu? Então, para de fazer a diferença na sua vida com a opinião do outro. Segue a tua. Mas faça o movimento. É isso. Quer dar mais algum recado, Isa? Ai, gente, o recado que eu quero dar é: sigam em frente, acreditar em vocês sempre. Vão haver altos e baixos, não é só, sabe, o mundo cor-de-rosa, nada disso. Mas quando você sabe quem você é e a que propósito você se firma, você pode caminhar por qualquer caminho que você sabe quem você é, né? Fica mais leve, fica mais fácil. Então, se precisar de ajuda, mais uma vez estou por aqui, a Elaine, existem vários terapeutas, várias pessoas que podem ajudar, é confiar no processo, né? Porque uma hora vai chegar e uma hora vai ter que ser feito, né? Que pelo menos seja feito no amor com as irmãs aqui conversando. E como é bom ter alguém conduzindo. Como é bom ter alguém Ai, conduzindo. Numa conversa, pois, muitas vezes, quando eu assistia ou a live de alguém, ou seja, qual for o podcast, quando eu escutava, caía tantos insights, tantas fichas, que me fez evoluir muito. Então, eu é isso também. que eu quero levar para as pessoas. Então, se a gente conseguir fazer isso, fazer o que cai uma fichinha, que bom, que bom. Maravilha. Gratidão, Isa. Gratidão. Essa Ó, live vai ficar o salva Heitor assim. é, Vai ficar salva assim. Gratidão a todos vocês. Que Deus abençoe. Obrigada, gente. Boa noite. Que Deus abençoe. Obrigada, Elaine, pelo convite. Muito obrigada por eu poder estar aqui mais uma vez, né, contando as minhas peripécias. Gratidão infinita a todos vocês pela oportunidade, pelo espaço de estar fazendo tudo isso. Deus abençoe vocês. Beijo, Isa. Beijo a todos. Tchau, amiga. Boa Tchau. noite, gente. Boa noite.